Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, desta feita irei vos trazer uma mensagem da parte de Deus, nesta noite, para que os amados irmãos possam desfrutar da palavra de Deus. Queria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja Deus. Amados irmãos, durante este período tão caótico em que analisamos a humanidade nos últimos dias, nos últimos tempos, temos visto o homem cada vez mais se distanciar do seu Criador. Temos visto o homem a cada dia abandonar o propósito, o plano criado por Deus, efetuado por Deus para a humanidade. E o profeta Isaías, ele convida o povo a buscar a salvação. Louvado seja Deus. Ele inicia o capítulo 55, versículo 1, dizendo assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Louvado seja Deus. Então o profeta se põe de pé e começa a clamar e a chamar o povo para buscar uma coisa nova da parte de Deus, para buscar algo que poderia saciar a fome espiritual daquela nação, poderia saciar a sede espiritual daquela nação, se assim o povo de Deus viesse a deixar de gastar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida naquilo que não era mantimento, naquilo que não era pão. E eu trago esta reflexão para os amados irmãos. Quantos de nós nesta pandemia, quantos de nós durante esta quarentena estão se alimentando da palavra de Deus? Estão buscando a face do Senhor? Estão buscando a palavra de Deus para o seu alimento, para o seu fortalecimento espiritual? O profeta conclama o povo a deixar de gastar o seu dinheiro naquilo que não era pão e naquilo que não podia satisfazer. E nesta noite Deus está te conclamando, te chamando a tu deixar de gastar o teu tempo, gastar as tuas forças, gastar muitas das vezes os teus recursos naquilo que não pode satisfazer a Deus. Nesta noite, clame ao Senhor, busque a sua presença para que você possa buscar ao Senhor, porque como disse o profeta no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja Deus. É uma necessidade que o crente tem de buscar ao seu Deus.
de buscar ao Senhor. E eu fico muitas das vezes triste quando eu vejo a palavra de Deus sendo pregada e muitos não estão nem aí. O ensinamento da palavra sendo anunciado e muitos não estão nem aí. Mas Deus, amados irmãos, Ele não tarda com a sua promessa. Vai chegar um dia que haverá fome sobre a face da terra, e o profeta diz: fome não de pão, e sede não de água, mas da presença de Deus. Oh, amados irmãos, vocês estão muitas das vezes fartos. Talvez alguém diga: eu não aguento mais escutar o nosso irmão Edivan. Eu não aguento mais escutar a mensagem transmitida pela internet. Eu não aguento mais escutar o irmão Janiélio. Eu não aguento mais escutar as irmãs do grupo anunciando a palavra. Mas, irmãos, não brinquem. Neemias, louvado seja Deus, juntamente com Esdras e o povo de Israel, foi levado cativo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos alerta e nos diz que Neemias, enquanto servia ao rei, o rei Artaxerxes olhou para aquele homem de Deus e disse: por que estás triste o teu coração? E aquele homem disse: como posso me alegrar se o meu povo está lá na minha terra? Os muros estão derribados, o templo do Senhor está derribado, já não há mais como adorar. Louvado seja Deus. E o rei, usado por Deus, dá ordem àquele homem para que ele volte à sua terra, para que ele possa reconstruir, louvado seja o nome do Senhor, o seu lugar de adoração. Louvado seja Deus. E podemos observar que aquele homem, louvado seja Deus, quando adentra com o povo, em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a chorar, porque ele vê tudo derribado. Aquele lugar que outrora era de adoração, agora é um lugar destruído. Aquele lugar que outrora era um lugar de paz, agora estava um lugar derribado. Mas o homem de Deus conclama o povo para reconstruir, para fazer algo em prol da obra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens acharam o livro do Senhor e passaram 6 dias meditando na palavra e chorando, porque estavam de volta à sua terra, porque estavam agora, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de volta à sua terra. Me faz lembrar uma passagem em que aqueles homens cananeus, aqueles homens que estavam lá em Babilônia, pediam ao povo de Israel para cantar. E aquele povo em lágrimas dizia: como poderemos cantar se estamos em terra alheia, se estamos em terra estranha? Amados irmãos, vamos dar mais valor às coisas de Deus. Lá no Oriente Médio, um cristão não pode abrir nem a Bíblia. Lá no Oriente Médio, um cristão não pode dobrar os seus joelhos para orar em praça pública, porque eles são mortos. Louvado seja o nome de Jesus. E você tem toda a oportunidade. Talvez sua Bíblia esteja empoeirada em cima da estante, no Salmo 91. Talvez você já tenha desistido de orar, de buscar a face do Senhor. Mas o profeta nesta noite disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto ele está perto. Oh, amados irmãos, será possível que a gente só vai criar vergonha na cara quando a gente estiver passando os mesmos apertos que os apóstolos e os discípulos passaram em Atos, em que estavam todos acomodados lá no cenáculo, e foi obrigado Deus mandar uma grande perseguição para que os seus servos se espalhassem nos 4 cantos da face da terra para anunciar o evangelho, para pregar a sua palavra. Não, amados irmãos, nós temos o privilégio de ter uma igreja que preza pela palavra de Deus. Nós temos o privilégio de termos homens e mulheres de Deus em nossas congregações que anunciam incessantemente a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. E você, o que está pensando da vida? Ontem eu vinha de moto na BR e eu comecei a meditar o fluxo de carros. E eu comecei a meditar aqueles carros andando um atrás do outro. Se o carro que está na frente, amados irmãos, ele frear, o carro que vem atrás inevitavelmente vai bater. E o que quer dizer isso, irmão? Se você parar agora, alguém que está vindo atrás de você, alguém que começou agora, ele pode bater em você. Ele pode também morrer espiritualmente. Ou seja, vocês dois vão morrer juntos espiritualmente, porque alguém está se espelhando em você. Talvez você não veja, mas enquanto você está cantando naquele conjunto, tem novos convertidos olhando para você, dizendo: olha, aquela irmã como é abençoada. Olha que coisa linda os hinos que aquela irmã está cantando. Um dia eu vou ser igual àquela irmã. Um dia eu vou ser igual ao irmão Edivan, que anuncia a palavra de Deus, que prega o evangelho, que está em cima do púlpito ali com todo fervor. Alguém está olhando para nós. Louvado seja Deus. Então, não pare, não desista. Busque ao Senhor enquanto você pode. Quantos amados irmãos estão no leito do hospital hoje, que já não tem mais condição de abrir a sua boca e louvar a Deus? Quantos deles estão dizendo: ah, como eu queria ter saúde para eu estar na casa do Senhor, ou para eu estar na escola dominical, ou para eu estar no trabalho da evangelização. E muitas das vezes aqueles que estão dentro do convívio, louvado seja o nome do Senhor, estão nem aí, não estão dando nem valor. Mas não deixe para dar valor no tempo errado. Não deixe para dar valor às coisas espirituais quando for tarde demais, não. Vamos abraçar esta causa, a causa da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele, meus amados irmãos, é aquele que tem te sustentado, é aquele que tem te colocado de pé, é aquele que te tem dado força para que tu possas, louvado seja Deus, alcançar no tempo oportuno a misericórdia, a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito importante. Salmo 126, eu queria ler com os amados irmãos, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria,
trazendo consigo seus molhos. Louvado seja Deus. Então, creio eu que quando Neemias adentrou a cidade com o povo, os muros estavam derribados, o templo estava derribado, mas eles estavam como que estavam sonhando, porque era um sonho, amados irmãos. Era um sonho voltar para a casa de Deus. Assim como nós aqui na quarentena estamos sonhando com um dia em que nós vamos regressar à casa do Senhor, em que nós vamos se encontrar com nossos amados irmãos, vamos nos abraçar, vamos glorificar ao Senhor, vamos, amados irmãos, transmitir a paz do Senhor com toda alegria aos nossos amados irmãos. Mas até lá, amados irmãos, temos que esperar esta pandemia passar, temos que esperar esta quarentena passar. Mas o mais importante, nós temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Porque Deus, amados irmãos, não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo da Conceição, a sede, os templos das congregações de Souza são só templos feitos por mãos humanas. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Você tem comunhão com o Pai, então se alimente da palavra, comece a louvar ao Senhor, comece a orar, comece a buscar ao Senhor. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida durante esta pandemia. Deus tem protegido a tua casa, Deus tem te sustentado até aqui. Nenhum mal chegará à tua tenda, louvado seja Deus. Então, eu faço como disse o apóstolo Paulo, eu rogo-vos pela compaixão que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos voltar a buscar ao Senhor, vamos começar a interagir com os amados irmãos, buscando, amados irmãos, o fortalecimento espiritual para nossas vidas. Jesus está voltando e muitos estão aí morrendo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas você está de pé. Ele te convida. Quem tem sede, venha. Beba. Compre sem dinheiro leite. Louvado seja o nome do Senhor. É riqueza espiritual de Deus para você nesta noite. Abre os teus olhos espiritual. Deixa de murmurar. Fazer como diz o pastor, deixa de ser ruim. Se enquadra dentro da vontade de Deus. Deus tem coisa grande para você. Então abra seus olhos. Comece a enxergar espiritualmente aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nesta noite, amados irmãos, ficamos com esta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe.